Prezado amigo, irmão, irmã, você que nos acompanha neste momento, nesse programa que eu sempre chamo de programa catequético. Só que no momento nós estamos falando sobre o terceiro ano vocacional no Brasil. A gente termina este terceiro ano agora no final de novembro, na festa de Cristo Rei, mas a gente vai continuar ainda refletindo. Por isso eu conto com você, participando conosco. Hoje eu queria refletir de início o chamado de Jesus. Jesus chama. Primeira coisa é olhar para a figura de Cristo, Jesus Cristo, ele que chamou os apóstolos de forma pessoal, mas hoje nós temos que entender como acontece esse chamado. Eu digo com o texto base do ano vocacional, lá diz assim: para chamar, antes Jesus sobe à montanha para ficar em oração. Interessante que nos grandes acontecimentos na vida de Jesus, nesses chamados, por exemplo, são coisas importantes. Primeiro ele rezava, subia a montanha para rezar. A iniciativa do chamado de Jesus é dele mesmo, não é meu, é dele, como ele quis. Está lá na palavra de Deus, ele chamou aqueles como ele quis. Agora, existe um mistério quando acontece o chamado, e nesse mistério do chamado está o que nós chamamos também de escolha. É claro que na escolha acontece o que? O discernimento. Quando a gente é chamado, por isso que o tema do ano vocacional é vocação, graça e missão. Podíamos dizer que na graça está o chamado. Deus que chama, Cristo que chama. A missão seria a resposta que cada um dá ao chamado de Deus. Então a vocação, eu diria assim, que ela envolve três situações. Primeiro, a situação de fidelidade, a situação de comunhão e a situação de missão. Fidelidade, logicamente, ligado à fé, a comunhão ligado à comunidade e a missão ligado ao trabalho que cada vocacionado precisa realizar. Então esse é o chamado de Jesus. Num segundo momento, eu diria que vocação, você tem que ouvir a voz do chamado. Então ele é voz e é chamado. A voz do chamado dá à pessoa na igreja sentido e dá à pessoa também direção de vida. Para onde a gente vai olhar? O que a gente vai realizar respondendo ao chamado? E a qualidade da voz do Senhor muda a vida de quem é chamado. Então, quem se sente chamado por Deus, logicamente passa a ter uma atitude diferente, a sua forma de agir, a sua responsabilidade diante da igreja, diante da comunidade. Agora, no chamado acontece algo novo, uma nova esperança de vida. Eu diria que a vocação, então, é isto. Coisa nova que acontece na vida da pessoa. O chamado de Jesus, ele acontece cheio de amor. Deus nos ama primeiro, por isso que ele reza, por isso que ele vai à montanha, para essa sintonia com o Pai, para dar uma resposta assim com bastante maturidade. Então é esse chamado que acontece cheio de amor, cheio de confiança, e é um chamado que atrai. Olha bem que Jesus atrai a pessoa. Então o verdadeiro vocacionado se sente atraído pelo próprio Senhor. Agora, a vocação é graça que une chamado e resposta. Lá o texto base do ano vocacional vai dizer assim, que o chamado é total amor gratuito de Deus e é uma graça transformadora. Por isso que é uma novidade, é uma vida nova. Quando eu realmente consigo descobrir a minha missão, a minha vocação, eu vou dar a resposta. E a resposta, ela acontece dentro de uma novidade da vida. Então, a vocação faz a vida ser renovada. E a fonte do chamado é o desejo de comunicar o amor de Deus. Olha bem o que é vocação. Querer comunicar o amor de Deus. Ali está a fonte do chamado. Na escuta do chamado, pode-se dar o milagre da resposta.
Agora, esse milagre da resposta acontece na vida de fé, não é? A pessoa que sente o chamado de Deus, primeiro tem que ter a base dele na fé. A fé que sustenta a resposta que a gente vai dando ao chamado de Deus. O Espírito, ele é doado, quando ele é doado, ele suscita então a resposta da fé e renova o coração das pessoas. Por isso que a gente diz que a palavra faz o coração arder, como aconteceu lá com os discípulos de Emaús. Quando reconheceram Jesus, um disse para o outro, realmente, quando ele falava, o nosso coração ardia. E aí começa a missão, porque celebraram uma Eucaristia, a partilha do pão e do vinho, e ali tiveram força para retomar a sua caminhada e voltam para Jerusalém. Muito bem, a vocação então é uma gratuidade que busca apenas a abertura do coração, a escuta do que Deus quer para nós. Então olha bem como é belo a gente entender os grandes sentidos da vocação. E eu vou terminando por aqui. Nós temos muita coisa a falar sobre o texto base do terceiro ano vocacional, mas a gente conta com você no próximo programa para a gente dar continuidade a esta reflexão que estamos fazendo. Eu termino aqui lhe desejando as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso abraço e até lá.